Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo hoje pelo projeto Menos Sintomas. Esse projeto tem como objetivo identificar para você sintomas da ansiedade, para você ficar sabendo e assim melhorar suas chances de diminuí-la. E hoje a gente vai falar sobre o tema: por que a ansiedade pode causar o esquecimento, tá? Vamos falar sobre isso, por que isso ocorre e vai ter muita coisa aí na live, tá bom? Então, o que é o esquecimento, né, gente? É o seguinte, o esquecimento é uma parte, assim, que a pessoa... Normalmente a gente esquece das coisas, né? A gente tá fazendo uma coisa e a gente pode esquecer de outra, às vezes a gente esquece de... pode esquecer de data importante, pode esquecer de muita coisa que normalmente a gente não estaria esquecendo também. E é normal esquecer, porque a nossa mente é bastante limitada, né? Mas a gente tem que ver nessa parte de esquecimento o que está provocando esse esquecimento, se ele está te incomodando muito, né? Essa parte, assim, você tem que ver o porquê você está esquecendo, como você está esquecendo, porque esquecer é normal, gente. Ninguém, assim, dificilmente alguém, um ou outro, né, tem uma mente super... que lembra das coisas, né? Que traz recordações lá de trás, tudo. Isso pode acontecer, sim, tá? Não estou falando que isso daí não pode ocorrer, mas a maioria de nós pode esquecer uma coisa ou outra, né? Eu, por exemplo, eu sou às vezes esquecido de algumas coisas assim do dia a dia, né? Alguma coisa que eu esqueço de fazer, ou, por exemplo, vamos supor um exemplo, é para guardar uma panela lá na geladeira, né? Senão a mistura estraga, o arroz, o feijão. Às vezes eu esqueço disso daí. Mas uma coisa que eu não me esqueço, aí são rostos e nomes, né? Nomes nem tanto, mas o rosto das pessoas que ou já estudaram comigo no passado, ou já vi há muito tempo atrás. Então isso daí a gente tem que estar vendo, né? Até na onde... por que eu estou contando essa história? Porque a gente tem que estar vendo até na onde aquilo lá está prejudicando a gente, né? Se você está com esquecimento comum, ok, tudo bem. Mas isso daí está prejudicando você no dia a dia, você está esquecendo de coisa muito importante, tipo você tinha uma reunião, seu trabalho, você tinha que pagar uma conta que tinha que ser naquele dia, depois você ia ter uns juros a mais para fazer e você acabou esquecendo. Será que isso daí está atrapalhando muito você? Nessas circunstâncias podem estar, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. Por que a ansiedade ela pode causar esse esquecimento? A Cláudia entrou. Oi, boa noite, Cláudia. Você é um excelente. Você tem um excelente. Você tem um excelente final de semana. Para você também, tá? Nó na garganta é um dos sintomas da ansiedade? É sim, Cláudia. Se você quiser, você pode ir lá no YouTube e ver, que eu já falei também sobre nó na garganta, tá? Bolo na garganta, essas coisas assim, tá bom? Depois, mas fica aí. Depois você vai lá no YouTube pra tá vendo isso daí, né? Então, como a ansiedade pode causar o esquecimento, né? Ou o esquecimento também pode causar ansiedade. Vamos primeiro, como que a ansiedade pode causar esquecimento? Normalmente a pessoa que tem ansiedade, ela pensa muita coisa ao mesmo tempo, ela pensa, tem sintomas da ansiedade, né, que pode fazer ela ficar mais preocupada, aqueles pensamentos acelerados, aquela coisa de a pessoa começar a fazer uma coisa, não terminar e ir para outra. Então aquilo lá pode fazer com ela fique cada vez mais pilhada das coisas, né? Depois isso daí começa a fazer com que ela tenha cada vez o esquecimento mais com um tempo mais prolongado, né? Isso daí fica muito ruim para ela, porque ela sempre está esquecendo das coisas, ela pode começar a esquecer coisas importantes do trabalho dela, né? E então como que a ansiedade pode fazer com a pessoa se esquecer? Por isso, a pessoa ela pensa demais, os pensamentos dela estão muito acelerados, ela fica cada vez mais estressada com as coisas, e que lá vai ajuntando para ela
E a gente tem que imaginar como se a gente fosse um celular, né? Por exemplo, imagina que a sua memória sua memória mesmo é como uma memória de celular. Quando você começa a encher, você já encheu a memória do seu celular? Se você não encheu, não dá para explicar muito bem, mas provavelmente todo mundo já encheu, né, a memória do celular. Você percebeu como que ele fica daí? Como ele funciona? Ele não pega nada, né? Você vai e clica numa coisa, o touch fica ruim, as funções ficam tudo atrapalhada, às vezes ele desliga do nada. Isso daí por quê? Tudo por causa que a memória tá cheia, né? Eu não sou nenhum expert em celular, né, gente? Mas isso daí é bem comum acontecer. E por que eu tô falando disso? Porque isso também pode acontecer com as pessoas, né? Quando elas estão com muito com a memória cheia, né? Ela tem um limite de memória e ela começa a dar má função, né? Má função no caso. E o que pode ser essa má função da pessoa? Pode ser o esquecimento, né? E depois com o esquecimento, por causa dos pensamentos acelerados dela, e uma coisa vai puxando a outra e ela fica cada vez pior com isso. Então, quando acontece que a gente está nessa situação, o que a gente faz? Quando, pelo menos no celular, a gente tenta tirar várias coisas dele, né? A gente leva para formatar, para voltar à versão original. E isso daí a gente podia estar fazendo conosco também, né? A gente podia... O que a gente está se entupindo de coisa? Porque se a gente está se entupindo de coisa, você não tem também como colocar mais coisa lá dentro, porque a nossa mente também é limitada. O celular, quando está cheio, não cabe mais nada, né? Às vezes até você tira as coisas, depois você vai tentar colocar outras, não dá certo. E a memória tá cheia, então você tem que tirar a coisa da memória. E você já parou para pensar com você o que tá enchendo a sua memória? O que tá fazendo com que ela fica muito cheia assim, né? Que ela passa o limite de armazenamento dela? Será que não tem como tirar alguma coisa? Será que tem preocupação excessiva que você não precisaria ter? Porque também isso daí, vamos voltar para o celular também, né? Usando só o celular hoje como exemplo dos aplicativos, né? Tem aplicativos que a gente deixa lá, pensa que vai usar, nem usa e tá lá ocupando espaço, tá lá. E daí, o que ele faz? Ele tá ocupando espaço e não deixa pra gente colocar outras coisas que são importantes nele ou deixar aquele espaço liberado. Isso daí é com a gente mesmo. A gente tem, às vezes, alguma preocupação, alguma coisa, algum pensamento que a gente fica remoendo e a gente não dá espaço para as outras coisas também. Para a gente tá vendo o que a gente pode tirar, né? Por causa que alguma coisa ou outra talvez você possa tirar. E você retirando isso, você fica com um armazenamento com mais espaço, né, na sua mente. Ou seja, você tirando as coisas da sua mente, tem algumas coisas que atrapalham, algumas preocupações excessivas, você libera espaço para você, né? Ou para você funcionar melhor, ou para você colocar outras coisas que são mais importantes, tá bom? E também o esquecimento pode causar ansiedade, né? Esse tempo atrás eu vi uma seguidora, né, lá do Facebook, ela falou assim que às vezes ela falou que ia na cozinha, não lembro certo, assim. Aí ela fazia uma coisa, aí ela pegava, não lembrava o que ia fazer e se esquecia daí. Aí ela ficava muito nervosa, ela falou que chorava, tudo. Então, quer dizer, ela chegou num ponto que o esquecimento já é uma coisa muito grave para ela. É uma coisa assim que está debilitando ela, que está trazendo grande sofrimento para ela. E talvez, aparentemente, não é a primeira vez que ocorre e também faz um tempinho que pode estar ocorrendo isso, para a pessoa chegar nesse tanto de sofrimento. Então, a gente tem que estar se perguntando, né? O que dá para tirar da cabeça? O que dá para tirar da mente? O que está corroendo a mente, que está usando muitos nossos dados, né? Digamos assim, nossos dados mentais. Então, gente,
Então você sendo menos esquecido, você pode também conseguir diminuir a ansiedade? Pode. Por quê? Porque como no caso dessa seguidora aí, né? Às vezes você sendo menos esquecido, você pode ter também um sentimento de autoeficácia, né? A pessoa acreditar mais nela, a pessoa achar que pode, né? Ela, por exemplo, ela pode ficar nem preocupada. Vamos supor uma situação. Ela tem no outro dia para ficar um compromisso para ir às 8 da manhã, né? E daí ela tem o compromisso para ir às 8 da manhã e ela não pode esquecer disso. Se ela não é uma pessoa esquecida, né? Se ela tá com a cabeça em dia, se ela tá tudo normal, tranquilo para ela, então para ela vai ser uma situação comum, vai ser uma situação normal. Agora, se ela tiver já problema com isso daí atrapalhar a ansiedade dela, então isso daí pode estar aumentando a ansiedade dela, porque a pessoa vai estar pensando, nossa, amanhã não vai dar tempo de fazer os meus afazeres, né? Amanhã não vai dar tempo de tomar café, nossa, eu acho que eu vou acabar esquecendo, e então já pode ela tá puxando outros tipos de sintomas para isso, né? Ela já pode estar pensando também, trazendo outros sintomas da ansiedade, como os pensamentos negativos, né? Ansiedade generalizada, que isso daí também, que ela já fica pensando no amanhã, e ela pode estar já sofrendo bem antes da hora, né? Então, isso daí que ela pode tá aumentando a ansiedade dela por causa desse esquecimento. Então, se ela porventura conseguir diminuir esse esquecimento, também ela pode diminuir o grau de ansiedade dela. Porque vamos voltar nesse mesmo exemplo. Ela tem um compromisso às 8 da manhã para ir no outro dia. Se ela não esquecer, né, se é um motivo que faz com que ela tenha ansiedade, o esquecimento, quanto menos esquecimento ela tem, menos ansiedade também. Isso daí vai diminuindo uma coisa ou outra, tá? Então, esquecimento pode diretamente ou indiretamente diminuir a sua ansiedade, tá bom? E então, mas assim, né, Murilo, às vezes eu sinto que a pessoa pode perguntar, né, nossa, Murilo, às vezes eu quero, né, fazer com que eu tenha menos esquecimento, eu quero lembrar mais das coisas, mas eu não consigo. O que eu posso estar fazendo? Então, agora a gente vai estar falando o que você pode estar fazendo, tá bom? Para você estar algumas dicas, né? Para você estar se esquecendo menos das coisas, tá? Se concentra no que você está fazendo no aqui e no agora, né? Por exemplo, você tá tem uma paciente, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Tem uma paciente minha que ela ficava sempre ela sentia que estava acelerada, ela estava bem esquecida, tudo. Podia ser, né, que fosse isso daí, né, provavelmente é mesmo, que ela fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes ela estava no café da manhã, comendo tudo assim, e daí ela estava com a filha dela, do nada ela lembrava que tinha um negócio importante para fazer tudo, largava lá o café, ia lá no celular mexer, fazer o que ela tinha que fazer e voltava. E a filha dela mesmo falava, nossa, mas você não pode ser assim, que acontece, se não, eu não lembro muito bem o que ela falou que a filha dela fala. Mas assim, isso daí pode ser uma coisa também que pode estar aumentando a ansiedade da pessoa. Porque ela pega, faz uma coisa, ela vai lá, faz outra, e por fim ela acaba esquecendo mesmo. Se você faz mil e uma coisa, é normal a gente perder o foco, né? Então, o que é a dica aqui? Pega, faz uma coisa que você está fazendo, mas não só pega e faz e tudo bem. Se concentra naquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, você está lavando louça. Pega, para, vê que você está lavando louça, sente isso, entendeu? Se você quiser até falar para você mesmo, nossa, eu estou lavando louça, né? Eu estou aqui e não preciso agora pensar em outra coisa, porque eu estou aqui nesse momento, então eu termino aqui a louça primeiro,
depois eu vou pensar em outras coisas, tá? Porque às vezes a pessoa ela tá tão automática também que ela pode ficar num lugar só, fazendo uma coisa. Ela tá pensando em outra. Então não adianta muito, porque você está presente no corpo, mas sua mente está lá em outro lugar, né? Então a gente tem que focar no aqui e agora para estar tentando, né, e fazer com que esse esquecimento seja diminuído, entendeu? Desse jeito a gente também dá uma apertada no freio, né? A gente tira um pouquinho o pé do acelerador. E isso daí de ser frenético também, fazer várias coisas ao mesmo tempo, para a parte de esquecimento não dá muito certo. A pessoa mais pode se frustrar do que resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então vai lá, começa a fazer uma coisa de cada vez. Pega, faz uma coisa, se concentra nela, termina e depois você vai para a próxima, tá? Veja também se você não está com um compromisso demais. Às vezes a pessoa pega para resolver o Deus e o mundo e às vezes ela não dá conta daquilo lá, entendeu? E isso é normal, não dá conta, gente, entendeu? Por isso que a gente tem que viver no básico. Você faz o básico, você separa sempre o básico para você, para fazer no dia, né? Aí você fala assim, ó, esse aqui é o meu básico, esse aqui dá para fazer hoje e tudo bem. Aquilo que eu fizer a mais pode ser um bônus para você, entende assim, entendeu? Porque daí você já pode ter uma visão mais otimista de você mesmo. Aí você já pode pensar assim, eu vou fazer essas 3 coisas aqui e tá tudo bem. E se eu fiz essas 3 coisas, eu cumpri a minha cota diária, né, de coisas que eu tenho para fazer no dia. E o que vier é lucro, entendeu? Porque daí quando você pega muito compromisso, aí você pode não estar dando conta dele, tá vindo o esquecimento para você e você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e esse grau de esquecimento vai vindo e vai aumentando a sua ansiedade, aí vira uma bagunça na sua mente desse jeito. Então é isso, não pega compromisso demais. Pega o simples para você, o que é importante, tá bom? E faça o que é importante. Claro, você pode fazer mais, mas como eu falei, o que vier é lucro. Veja se a situação que você está passando também não é uma situação angustiante, né? Por exemplo, a pessoa passou por um término de relacionamento. Ela pode ficar com um monte de coisa na cabeça e por fim depois dar o esquecimento nela. Isso daí pode ser bem comum, né? Porque a pessoa já está com um monte de coisa na cabeça, ela está passando por um processo difícil e isso é bem comum. Então já é uma coisa à parte que ela tem que ver. Se ela está com esquecimento e ela está passando por um tipo de situação dessa, pode ser uma coisa bem comum, mas você tem que ver daí o que? O tempo de duração. Quanto tempo você está sentindo isso? Se você já superou a relação ou o luto, né? Eu tô falando, pode ser qualquer outra situação difícil para você, né? O que é difícil para você não é para outra pessoa e o que não é para outra pessoa não é para nós. Então isso daí varia de cada pessoa para pessoa. Então é importante ver isso também. Você está passando por alguma situação difícil, você está passando por um processo que está cobrando mais de você, isso daí é normal você ter o esquecimento daí, tá? Como eu disse, né, você diminuir o ritmo, não precisar fazer tudo ao mesmo tempo, todas as coisas, né? Dá uma pisada no acelerador, dá uma pisada no freio e solta um pouco o acelerador. Meditar também, né, gente, é muito bom, porque a meditação desacelera os nossos pensamentos, né? Na hora da meditação tem todo um processo para você ficar no aqui e agora e você ficar muito concentrado no que você está fazendo e daí você não fica com a mente avoada. E quando você não está com a mente avoada, você fica mais concentrado, você tem mais foco. E com mais foco, você tem menos esquecimento. E na hora da meditação, você está concentrado na sua respiração, no seu corpo, né? Então, é um momento de foco, de atenção plena total. Essa atenção plena
faz bastante diferença pra gente. Não só na meditação, como também na nossa vida, né? O que é a atenção plena? Quando a gente está plenamente naquele momento. Você está aqui, nesse momento aqui, entendeu? Você não está indo atrás, você não está pensando no passado, você não está lá no futuro, você está aqui e agora. Né? Não dá sempre para fazer isso, às vezes é difícil, mas com o tempo e com o treino, com a meditação, você pode conseguir, sim, isso daí é possível. Aqui. Praticar exercício físico também, ele pode promover que a gente não fique com esquecimento, a prática de exercícios físicos, né? Porque quando você está praticando exercício físico, é difícil você estar pensando em outra coisa, né? Por exemplo, você está lá na academia, com os pesos, tudo. Você está concentrado na força que você está fazendo, você está concentrado no exercício, se você está certo ou não. Então, o exercício físico pode te ajudar no foco. E esse foco pode te ajudar a amenizar o seu esquecimento, né? Você, por exemplo, você está também caminhando. Né? Caminhando até que é uma coisa... Depende da pessoa, né? Você tem que fazer um exercício que você acha também que é bom para você, que você goste e que faça você ter esse foco nesse exercício que você gosta. Porque, provavelmente, se você não gostar também, você não vai ter tanto foco nele. E se você gosta do exercício, você tem mais foco. E se você tem mais foco, você tem menos esquecimento, tá bom? Oi, Gleice, tudo bem? Tudo bom, amiga? Como você vai? E depois tem uma tática, né, gente, que eu não sei se dá até certo até hoje, né? Porque eu não testei. Mas há tempos atrás, na época que eu fazia um curso, né, preparatório para... Como que fala? Para jovem aprendiz, para a gente estar indo para o mercado de trabalho, tem uma professora que falou de teatro sobre isso daí, de a gente estar lembrando quando a gente volta para trás, aquela, não sei o que, quem que nunca ouviu da mãe, né? Nossa, esqueci que eu ia fazer um negócio, né? Volta para trás. Por que que elas falavam isso? Minha mãe falou um monte de vezes isso daí, voltar. Por que você tem que voltar? Porque é o seguinte, quando você estava no outro ambiente, você estava com a memória, você estava olhando certo objeto e daí você fixou e associou de alguma maneira aquele ambiente ou aquele objeto ou alguma coisa que estava ali com o pensamento seu. Então, aí você acaba lembrando, mesmo que sem querer, assim, né? Você meio que lembra dele por causa que daí a sua memória ficou ali. Aí ela volta à associação, aí você lembra, então era por isso. Aí você volta assim e fala, lembrei, né? Então essa associação pode acontecer em milésimos assim de segundos, né? E você pode estar tentando fazer isso também, se você está muito esquecido, né? Algumas vezes pode não dar certo se a pessoa estiver totalmente fora de foco, né? Então depende da situação também de cada um, mas é uma tática que vale a pena você colocar em prática também se estiver muito esquecido. Oi, Gleice, tudo bem? Caramba, obrigado, hein? Compartilhou para 10 pessoas? Aí sim. Onde as pessoas podem errar nisso, né, gente? Que elas podem achar, eu sou... Que elas podem pensar, né, que tá esquecida mesmo e isso é normal e tá tudo bem. Elas podem falar assim, é minha idade, né? Eu sou esquecido mesmo, e alguém é assim e eu sou assim também e tá bom, né? E ela se conforma com isso. Pode até ser, né, de idade, isso daí já não faz parte da minha área, né? Então é difícil aprofundar nisso daí, mas a pessoa também está fazendo o lado dela, né? Ela está exercendo o foco dela, ela está no aqui e agora, ou ela fica totalmente dispersa a maioria do tempo dela. Isso daí ela tem que estar vendo também, né? Às vezes pode nem ser pela idade, às vezes pode ser pela falta de foco dela, pela mil e uma coisa que ela faz ao mesmo tempo, pelas coisas que ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo também. E isso daí é uma baita falta de foco dela, né? Falando em falta de foco, eu lembrei de outro exemplo também que as pessoas podem estar fazendo, que é o quê?
quando a pessoa vai assistir alguma coisa na televisão, tudo, e também está comendo, né? Na verdade, isso daí já também está praticando a falta de foco, né? Por que isso? Porque é o seguinte, quando você está comendo, você está prestando atenção ali na comida. E quando você vai para a televisão, já é um estímulo visual. Você já está prestando atenção em outra coisa. Então, às vezes, você está jogando só a comida para dentro assim e nem está vendo o que está acontecendo. Você só está pegando a comida, né, mastigando tudo, engolindo. E, na verdade, você nem sabe, né, o que você está comendo. Às vezes as pessoas engordam, comem dobrado, porque elas não estão prestando atenção na comida, não estão no foco na comida, estão no foco na televisão. Então, tem umas coisinhas assim pequenas, parece que é coisinha boba, né? Que faz muita diferença depois, com o passar do tempo. Isso daí você pode ver, pode sentir na pele. Daí. Bom? Às vezes a pessoa também pode pensar, todo mundo é assim. Como assim todo mundo é assim, né? A gente, às vezes, tem essa tendência para ficar generalizando, né? Ninguém dificilmente tem uma super memória, a não ser aquelas memórias fotográficas que eu já ouvi falar. Nunca vi, mas já ouvi bem falar que a pessoa olha para uma coisa e já decora assim, tipo uma página de um livro. Mas como que a gente sabe que todo mundo é assim? Nem todo mundo é assim. Todos nós somos diferentes, em níveis diferentes, com habilidades diferentes. Então a gente tem que estar tomando muito cuidado com essa certa generalização, né? De pensar, ficar se comparando com os outros e pensando que todo mundo tem um esquecimento, né? Que isso daí é normal e que por causa que o outro é esquecido também, eu também posso ser, né? Então a gente já pega uma coisa que está fora da nossa realidade, para a gente se apoiar, para a gente tá dando uma certa desculpa, né? Por causa desse esquecimento que a gente tá sentindo, né? A lá, a Gleice falando, nossa, é mesmo, eu tenho uma mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é ruim, né? Olha, Gleice, eu acho que né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente acaba não focando nem em uma e não focando em outra. E a gente pode ter o esquecimento por causa disso, né? Perda de foco. Às vezes a gente poderia fazer a outra coisa bem melhor, né? Assim, uma performance bem melhor. E por causa que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, aquilo lá não sai. Isso daí, com o tempo, além do esquecimento, traz também o estresse, pode aumentar a nossa ansiedade, né? E a falta de foco no aqui e agora, no presente. Isso daí só tende a atrapalhar as pessoas. Lógico que tem pessoas que funcionam assim, né? Que já estão acostumadas. Mas será que realmente está fazendo bem para ela? Ela parou para pensar nisso daí? Se está fazendo realmente bem? Se aquilo lá não está mais atrapalhando ela do que ajudando? Então, a gente tem que ver bem isso daí, tá bom? E depois, as pessoas também, outra coisa que elas podem estar fazendo, falar, é por causa da tecnologia, né? A tecnologia tá aí, deixa a gente meio assim, meio esquecido, meio doido, meio fora da casinha. Então, a tecnologia é muito importante, lógico. Se a tecnologia não teria também como tá fazendo esse vídeo aqui com vocês, né? Mas até que ponto ela está sendo útil para você e ela está causando o esquecimento, né? Porque tem várias coisas também. Quem não da família aí não aconteceu uma coisa, né? Uma pessoa fala uma coisa, a outra chega lá, a outra está no celular, ela falou, e a outra jura que falou e a outra não escutou, e depois vira aquela confusão, dá até briga, dependendo o grau de afinidade aí das pessoas, né? Então isso daí também, a gente ficar jogando a culpa na tecnologia, isso daí também é ruim, porque a tecnologia ela tá lá por uma ferramenta, né? E a gente não pode se apoiar nela para botar a culpa do nosso esquecimento, né? Então isso daí é que nem botar a culpa
num assassino por causa da faca, né? Porque a faca serve tanto para cortar alimentos, tudo, como também para assassinar outra pessoa. Então, é o jeito que você usa a tecnologia que é diferente, né? Se você tiver um modo que você usa a tecnologia não ao mesmo tempo, que aquilo lá não está te dando esquecimento, aí tudo bem. Mas daí você já parou para pensar se essa tecnologia está causando esse esquecimento em você? Ou até outros sintomas de ansiedade? Já parou para pensar nisso também? Isso aí é muito importante para estar refletindo. É alienado. A gente fica muito alienado, né? Quais são os efeitos colaterais quando você fica menos esquecido? Então, né, gente? Você pode ter menos ansiedade, como eu disse, né? Você pode tá tendo menos ansiedade, porque daí você fica mais autoconfiante, né? Porque você sabe que você tem menos ansiedade porque você é menos esquecido. E daí você sabe que você não vai esquecer, que você não vai pisar na bola sem querer, né? E que você vai lembrar de fazer as outras coisas. Daí você pode, dependendo se a pessoa mexer com confiança dela ou não, autoconfiança, que lá pode estar ajudando muito ela. Ela pode estar se sentindo melhor com ela, confiando melhor na mente dela. Porque imagina a pessoa não confiar na mente dela, saber que ela é esquecida e ela ficar muito desesperada por causa disso, né? Isso daí pode estar também atrapalhando muito ela, entendeu? Então, essas duas partes, quando a pessoa fica menos esquecida, ela também pode ter menos ansiedade e também ela pode se tornar mais confiante, tá bom? E o que você sente quando esquece de algo, né? Isso daí é muito... Pra gente chegar nas vias de fato, né? Quando você se sente... Quando você esquece alguma coisa, você se sente mal, você se sente... É normal para você, é neutro. Isso daí também pode ser uma coisa, um indicativo de quanto que o seu esquecimento está sendo ruim para você, né? Se a pessoa se sente muito mal quando esquece alguma coisa e ela não queria esquecer, então ela tem que estar mais de olho nisso, né? E por que você se sente mal? Porque você sempre esquece de coisa que é muito importante, que você não podia esquecer, que não podia passar em branco, né? Tem tudo isso para você estar pensando também, tá bom? E também tem um negócio também que chama pensamento chiclete, né, gente? Que é isso, pensamento chiclete? Aquele pensamento que a gente fica corroendo o dia inteiro, que fica na nossa cabeça, tipo mastigando mesmo, assim. Aí é o pensamento chiclete. Será que isso daí não está atrapalhando você? Será que isso daí não está tirando a sua concentração de outros pensamentos ou de um foco que você precisava ter a mais? Porque tem essa também. A pessoa ela está às vezes focada num pensamento só, ou se esse pensamento for outra pessoa, né? Num foco em outra pessoa, em foco em outra atividade ou em um problema. Isso daí também pode estar fazendo com que ela desenvolva ainda mais o esquecimento dela. Então você está com esse tipo de pensamento, veja bem com você se isso daí não está te atrapalhando, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Tchau e até mais.